Jornada Esportiva, Rádio Novo Tempo, Santa Luzia. Campeonato Brasileiro. Marcelo Amorim. Rádio Novo Tempo, Santa Luzia. Tá todo mundo ligado! Pergunta do Roman, da Rádio Tatiaia. Mancini, por que dois tempos tão distintos do time e o que, na sua opinião, foi primordial para esse placar contra tão elástico? Boa noite a todos. Não tenha dúvida que foram dois tempos distintos, né? O primeiro tempo, o América ainda chegou, ainda equilibrou o jogo, até mais ou menos um minuto ali, 28, 30, nós tínhamos até um bom desempenho. Aí a equipe foi perdendo a concentração e caindo em alguns setores, em alguns detalhes que são importantes no jogo. Acabou tomando gol no final do primeiro tempo, então virou já com 1-0 para Fortaleza. E além de enfrentar uma equipe que vem muito bem no campeonato, que tem uma força muito grande na hora que joga aqui dentro, a equipe não conseguiu reeditar o primeiro tempo e acabou jogando abaixo do esperado. E isso acabou sendo determinante para o jogo, né? Porque nós acabamos tomando gols em lances individuais, mas por um comportamento coletivo abaixo do que normalmente a gente está acostumado a ver do América. Pergunta da Duda Gonçalves, da Rádio Super e Jornal Tempo, e da Giovana Oliveira, da Rádio Confidência. Mancini, após sofrer gols nos minutos finais contra o Bahia e hoje também, no fim do primeiro tempo e início do segundo, você considera que a defesa do América é um dos pontos passíveis de melhora, que precisam de mais atenção neste momento? As falhas nas marcações individuais que afetaram tanto no jogo de hoje também é algo que te preocupa? Quando você tem um erro individual, normalmente ele decorre de um erro coletivo, né? E o que eu vi, porque eu já assisti os lances agora no vestiário, e realmente a gente detectou que o erro coletivo aconteceu, mas aí acabam que erros individuais desmanchando aquele sistema de proteção que normalmente a gente teria que ter. Os dois gols lá do jogo do Bahia e o gol que nós tomamos hoje, o primeiro gol do Fortaleza, foi sim erro de falta de concentração, acima de tudo, porque nós tínhamos a maioria dos jogadores dentro da área. Então isso não pode acontecer. Mas acaba acontecendo quando você, porventura, tem um time bem postado, mas a tua agressividade em alguns lances, ela acaba sendo abaixo do normal. Por isso que eu disse que hoje eu vi o América jogando num tempo bem arrumado, perdeu um pouquinho de concentração no final do primeiro tempo, foi quando tomou o gol, e no segundo tempo muito distante daquele América competitivo que nós vimos diante de Inter, de Santos, de Bahia, né? E é importante que a gente retome isso, porque a força do América está exatamente nisso, num jogo coletivo competente, competitivo e, acima de tudo, extremamente concentrado. Pergunta do Lucas Bretas, do Super Esportes. Especialmente no primeiro tempo, em muitos momentos, o Fortaleza abriu mão da posse e cedeu longos períodos de fase ofensiva ao América. Você acredita que a equipe exagerou nas bolas longas e teve a estratégia de jogar em transição prejudicada por essa postura do adversário? Não tenha dúvida que esse foi um dos pontos, sim. O América teve várias saídas de contra-ataque, onde ele quis implementar uma velocidade que não cabia no jogo, até pelo estado do gramado, o campo por baixo com muito barro, então isso dificultava a velocidade, a bola quicava demais. Então, neste momento, a gente tinha que subir com o jogo apoiado, né? Essa é a maturidade de uma equipe que está acostumada a jogar junto e que hoje a gente não teve. Existem jogos e jogos. O jogo de hoje pedia um comportamento um pouco diferente. Não adiantava para a gente jogar com muita velocidade, porque você acabava descompactando a equipe contra um time que tinha dois alas. Então nós tínhamos que compactar a equipe para poder marcar bem. E quando a gente saía muito rápido para o contra-ataque, a gente não conseguia voltar na mesma velocidade, e isso acabou, de certa forma, pesando também no desempenho após o minuto 25, 28 do primeiro tempo. Pergunta do Lucas Barbosa, jornalista do Esporte News Mundo. O América foi derrotado por um placar elástico e no sábado enfrenta o rival Atlético.
Analisando a má atuação de hoje, você pode promover mudanças de peças no time para sábado? Então, difícil a gente falar isso neste momento agora. Eu tenho que parar, analisar o time do Atlético também, analisar aquilo que nós fizemos de errado hoje, tentar corrigir até sábado. O nosso elenco não é um elenco tão grande assim, onde a gente pode, porventura, abrir mão de uma peça ou de outra, ainda mais num jogo decisivo como esse diante do Atlético. Então é ter calma agora, entender, óbvio, aquilo que nós vimos hoje no jogo, corrigir mais rapidamente os erros, porque nós não podemos ter um tempo distinto do outro e um jogo tão distinto do outro também, né? Nós vimos uma partida muito bem feita diante do Santos e nós temos que recuperar a autoestima desse grupo, porque sábado nós temos um clássico e passa a ser um jogo muito importante em função de tudo aquilo que está acontecendo. Para encerrar, a pergunta da Laura Rezende, do Globo Esporte. Boa noite, Mancini. Saindo um pouco do jogo de hoje, já pensando no Atlético. Você vai rever seu colega Cuca. Vocês trabalharam juntos no São Paulo em 2019. Gostaria de saber o que você espera desse reencontro e se você acha que, pelo fato de vocês se conhecerem bastante, o duelo tático será mais difícil. Olha, o duelo tático, ele vai acontecer no jogo, né? O jogo certamente vai ser um jogo de xadrez, onde quem mexeu uma peça antes da outra vai ter algum tipo de consequência, né? O Cuca, ele é um excelente estrategista, né? Eu acompanhei no São Paulo e eu espero realmente um time forte no sábado, um jogo muito competitivo de ambas as partes, né? São dois times que têm muita força de transição, então por isso a gente tem que estudar bem o adversário, montar uma boa estratégia, mas com certeza vai ser. Jornada Esportiva, Rádio Novo Tempo, Santa Luzia. Campeonato Brasileiro. Marcelo Amorim. Rádio Novo Tempo, Santa Luzia. Tá todo mundo ligado.